Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41, a palavra de Deus diz: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria na companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Até aqui. Os judeus tinham 3 festas anuais. Festas essas que foram estabelecidas pelo próprio Deus. Os judeus comemoravam anualmente a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. A festa da Páscoa era, sem sombra de dúvidas, a festa mais importante para eles, pois marcava o momento em que Deus, Ele os libertara da terra do Egito. A festa de Pentecostes marcava o momento em que Deus, Ele deu a lei a Moisés no Sinai. E a festa dos tabernáculos representava o período em que eles passaram ali no deserto, a caminho de Canaã. Quando saíram do Egito, a Bíblia Sagrada diz que eles permearam pelo deserto por 40 anos. E a festa dos tabernáculos foi instituída para isso. Mas a festa dos tabernáculos tinha também um simbolismo. E o simbolismo era de que um dia o próprio Deus habitaria no meio do povo. E essa palavra se cumpre quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo de número 1 e versículo de número 14, que diz: E o verbo se fez carne e habitou ou tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essa festa, ela representava a vinda do Messias, a vinda do Deus encarnado para habitar com os homens. E após a saída do Egito, os judeus guardavam essas festas. Era uma festa obrigatória e todos os judeus precisavam se dirigir de onde quer que eles estivessem para estar em Jerusalém e ali adorar a Deus, ali celebrar e participar da Páscoa, para relembrarem que um dia Deus os libertou do cativeiro no Egito. Pois bem, o texto que lemos nos fala que Jesus, ele, após ser apresentado no templo, após a Bíblia dizer que Jesus, ele foi levado e apresentado, e Maria ofertou ali por Jesus, a Bíblia Sagrada se cala com relação à infância de Jesus. E a Bíblia vai nos trazer um outro texto na sequência desse texto, dizendo que aos 12 anos Jesus, ele vai juntamente com sua mãe e com José, seu pai adotivo, para Jerusalém, para ali celebrarem a Páscoa. É importante compreendermos que um menino judeu, ele passava por 3 estágios da sua juventude. O primeiro estágio se dava aos 3 anos de idade, porque quando o menino judeu completava 3 anos de idade, ele era desmamado da sua mãe. O segundo estágio era quando ele completava 5 anos. Quando ele completava 5 anos, ele começava a estudar a lei. Ele começava a estudar os mandamentos de Deus.
E o terceiro estágio da vida de um menino judeu se dava exatamente aos 12 anos. Quando aos 12 anos o menino fazia o bar mitzvah, quando aos 12 anos ele assumia a sua maioridade religiosa, quando aos 12 anos ele tinha a responsabilidade de a partir daí guardar a lei, ele tinha um compromisso a partir desse momento de guardar a lei. E a palavra bar mitzvah significa filho da lei ou filho do mandamento. Então essa festa que Jesus vai, não é uma festa comum. Para Jesus é uma festa diferente, é uma festa especial. Pois todos os anos os seus pais iam e todos os judeus iam, mas para Jesus essa ocasião ela é especial, porque ela marca um momento em que Jesus faz uma transição na sua vida, um momento em que Jesus passa da infância para a maioridade religiosa. É interessante pensarmos que Jesus tem apenas 12 anos de idade, e nós vemos que muitas vezes existem pessoas que já têm uma idade muito mais avançada, mas não conseguiram atingir ainda a maioridade espiritual, não tem maturidade, não tem firmeza, não tem eloquência na sua vida espiritual, não tem realmente o desejo, não tem Jesus como seu fundamento na sua vida espiritual. Jesus desde a sua infância começa a ser para nós um exemplo e vem nos mostrar que nós precisamos firmar os nossos passos na presença de Deus e precisamos assumir a nossa responsabilidade. Se Jesus naquele momento se torna filho da lei, nós somos filhos da graça. Se Jesus naquele momento assume o compromisso de guardar a lei de Deus, nós assumimos o compromisso de que o Senhor nos resgatou, o Senhor nos chamou da nossa vã maneira de viver e nos deu um nome, nos deu uma posição, nos preparou um lugar no céu, e nós assumimos essa responsabilidade e compreendemos que nós estamos caminhando para lá, e compreendemos que o Senhor vai nos sustentar para chegarmos lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Para Jesus é um momento especial, porque Jesus compreendeu que ele precisava fazer uma transição na sua vida espiritual. Todo ser humano precisa fazer uma transição na sua vida espiritual. Uma coisa é quando nós somos meninos, quando nós somos infantes. E ser infante fala de inocência, ser infante fala de ser ignorante, no sentido de não ter conhecimento. Mas é necessário que isso, um momento, passe da nossa vida, pois é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Quando ele escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 4, e versículo de número 14, ele diz: e não sejais mais como meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, enquanto o homem não assume a sua posição espiritual, enquanto o homem não adquire maturidade espiritual, ele se torna como um menino jogado para um lado e para o outro por ventos de doutrinas. Qualquer doutrina o engana, qualquer doutrina o leva, qualquer um com qualquer argumento o convence. Jesus nos ensina que é necessário que nós venhamos atingir a maturidade espiritual. Aquele momento é importante na vida dos seus pais, é importante na vida de Jesus. E Jesus está lá no templo. Jesus está dialogando com os mestres. Jesus está conversando com os doutores. A festa dos pães asmos, que era um outro nome que a festa da Páscoa recebia, ou alguns dizem que eram duas festas que eram celebradas juntas, durava 7 dias. Começavam no dia 14 do mês de Abib, ou também chamado de Nissan, que era o primeiro mês do calendário judaico, que se dava em meados de março e abril, não como o nosso calendário. O nosso ano começa em janeiro. O ano judaico começava em meados de março para abril. E essa festa começava no dia 14 desse mês, o primeiro mês do ano, e ia até o dia 21, então por 7 dias, os judeus celebravam aquela festa. E aquela festa, por ser instituída por Deus e por ter a ordenança de que os judeus fossem para Jerusalém, todos os anos eles iam para Jerusalém. E o povo de Nazaré, os habitantes de Nazaré não são diferentes. Eles descem para Jerusalém, ou sobem, melhor dizendo. Todas as vezes que a Bíblia Sagrada fala de Jerusalém, fala que os homens estão subindo para Jerusalém. Quem está indo para Jerusalém nunca desce, só sobe. Eles subiram para Jerusalém e passaram os 7 dias ali. E passada a festa, agora é hora de retornar, agora é hora de voltar. Mas quem entende, quem atinge a maturidade espiritual, entendeu qual é o seu lugar. O seu lugar não é voltar para a velha vida. O seu lugar não é voltar para velhas práticas. O seu lugar é estar na casa do Pai.
Jesus ficou na casa do pai, e os seus pais retornaram juntamente com aquela caravana. Muitas pessoas estão no meio daquela caravana, e os seus pais estão indo, e Jesus ficou lá, e eles não perceberam. Mas chega um momento na caminhada, que eles observam, olham para um lado, olham para o outro, e percebem que Jesus não está com eles. É possível perder Jesus, é possível deixar Jesus pelo caminho, quando nós perdemos Jesus de vista, quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus. Maria e José, os irmãos de Jesus, os parentes de Jesus, os amigos de Jesus, os conterrâneos de Jesus, não perceberam que Jesus não estava com eles, não perceberam que Jesus havia ficado. E a Bíblia Sagrada diz que eles caminharam a caminho de um dia. O caminho de um dia representava entre 30 e 40 quilômetros. Entenda que na época não existia moto, não existia carro, no máximo existia cavalos, jumentos, mas normalmente as pessoas andavam a pé. Então eles caminharam por todo um dia, enfrentando o sol, enfrentando o calor, enfrentando a sede, enfrentando as dificuldades. E de repente, quando eles já andaram um dia, talvez uns 40 quilômetros, eles se dão conta que Jesus não está com eles. A Bíblia diz que eles tinham ido conforme o seu costume. Era natural para eles irem todos os anos, porque era lei, eles tinham que obedecer a lei, era um costume deles. E a mensagem que Deus nos dá nessa noite é: não perca Jesus de vista. Não perca Jesus no meio do caminho. E nós começamos a compreender o que nos faz perder Jesus. E a primeira coisa que nós percebemos que nos faz perder Jesus são os nossos costumes. É perfeitamente possível perder Jesus pelos nossos costumes, pelo nosso cotidiano, pelo nosso dia a dia. Talvez nós estamos caminhando com Jesus, mas pela correria do dia a dia nós começamos a perder Jesus. Nós perdemos Jesus de vista e nem sequer percebemos. E talvez quando percebermos, nós já estamos muito longe de Jesus. Os costumes muitas vezes nos levam a perder Jesus. O cotidiano, o dia a dia, muitas vezes pode te levar a perder Jesus. Então não deixe que a correria do dia a dia, não deixe que os costumes, não deixe que as tradições, não deixe que as amizades, não deixe que nada faça com que você perca Jesus. Não deixe que nada possa atrapalhar a sua visão, o seu foco. Quando você está olhando para Jesus, não deixe que nada tire o foco do seu olhar. Fixe os olhos em Jesus, porque se você não fixar os olhos em Jesus, as tradições vão tirar Jesus de você, os costumes vão tirar Jesus de você, o dia a dia, a correria, o cansaço, o trabalho vão tirar Jesus de você, as más influências vão tirar Jesus de você, as amizades vão tirar Jesus de você. Quantas coisas podem tirar Jesus de você, mas eu preciso dizer para você que isso depende única e exclusivamente de você. Esteja de olho em Jesus, faça aquilo que Hebreus capítulo 12 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhe para Ele, porque se você estiver olhando para Ele, você não vai perder Ele de vista. A multidão muitas vezes nos faz perder Jesus. José e Maria estão lá no meio de uma multidão, e de fato é uma multidão, e a multidão atrapalhou a visão deles. A multidão atrapalha, a multidão sempre atrapalha. Eu não sei quantas pessoas tinham nessa caravana, mas com certeza milhares e milhares e milhares de pessoas vão ali naquela caravana. Existia em Jerusalém naquela época, só na cidade de Jerusalém, cerca de 120 mil habitantes. Mas por ocasião da festa, vinham judeus de tudo quanto era lado e se reuniam durante a festa, entre 3 e 4 milhões de pessoas em Jerusalém para adorar a Deus. É uma multidão. Eu não estou dizendo que Jesus estava no meio dos 4 milhões,
mas ali na caravana que veio de Nazaré, existiam muitas pessoas, e a multidão cegou José, e a multidão cegou Maria, e eles não perceberam que Jesus não estava lá. Sabe quando muitas vezes a companhia de um ou de outro parece que ocupa o lugar de Jesus? Você está na companhia de um, de outro, de vários, e aquilo parece que ocupa o lugar de Jesus na sua vida. Você não sente falta de Jesus. Como é que pode? José e Maria não sentiram falta de Jesus. Eles já caminharam 40 quilômetros e não perceberam que Jesus não estava com eles. Como é que você está andando sem Jesus? Como é que você deixou Jesus para trás e não percebeu que Jesus não está mais com você? Como é que pode alguém tomar o lugar de Jesus na sua vida? Alguém se tornar tão relevante para você quanto Jesus, ou até mais do que Jesus? Como é que pode? Como é que você deixa uma coisa dessas acontecer? Tudo isso é resultado de uma visão deturpada. Tudo isso é resultado de uma visão míope, de uma visão limitada. Tudo isso é o resultado de uma vida que não está focando Jesus, que não está olhando de fato e de verdade para Jesus. Aquelas pessoas cegaram José e cegaram Maria, e eles pensaram: não, ele está no meio da multidão, ele está no meio do povo, ele está no meio dos nossos companheiros. Deixa eu dizer uma coisa para você: não, Jesus não está no meio dos seus companheiros. Muitas vezes nós pensamos que Jesus está no meio dos companheiros, nós pensamos que Jesus está no meio dos amigos, às vezes nós pensamos que Jesus está até no meio dos irmãos, mas não, Jesus não está. Jesus está no templo, Jesus está na casa do Pai. Você não vai encontrar Jesus lá. O único lugar que você vai encontrar Jesus é aqui. Convinha que eu estivesse na casa do meu Pai. Quando é que você vai perceber essa realidade? Eles olharam e pensaram: não, eles estão no meio da nossa família, dos nossos parentes. Não procure enxergar Jesus, não procure ver Jesus nos seus parentes. Não é na vida dos seus parentes que Jesus tem que estar. Jesus tem que estar na sua vida. Não é no meio deles, não é com eles, é com você. Sabe, às vezes, o que impede a nossa caminhada com Deus é que nós estamos querendo ver, enxergar Jesus na vida do outro. Quantas pessoas às vezes chegam para nós e dizem: eu queria tanto que meu filho fosse para a igreja, porque se meu filho fosse para a igreja, ele ia parar de beber, ele ia parar de arrumar confusão, ele ia parar de fumar, ele ia parar de cheirar, ele ia parar tanta coisa. Eu queria tanto e agradecer tanto a Deus que meu filho fosse para a igreja. E a pergunta que eu faço é: e você? Sabe, às vezes a pessoa quer que o filho, que a esposa, que o marido, quer que os outros estejam vindo buscar a Deus, mas em você, não é neles, é em você. O compromisso de Jesus é pessoal, e com isso eu não estou dizendo para você que você não deve se preocupar com ele. Sim, você deve, mas não importa ou não adianta você estar preocupado com eles e se esquecer de você. Jesus primeiro tem que estar na sua vida. Às vezes, a mulher apresenta o marido: orem pelo meu marido. Às vezes as pessoas chegam para nós: ora pelo meu marido, para ele parar de beber, para ele isso, para ele aquilo, para ele ir para a igreja e tal. Eu queria tanto que meu marido fosse para a igreja, mas nunca veio. A pessoa nunca veio. Então por que você não vem buscar? Por que você não vem se humilhar diante de Deus? Por que você não vem assumir esse compromisso com Deus? Por que você não vem se prostrar e se derramar na presença de Deus, para que Deus ouça o seu clamor, para que Deus atue primeiro na sua vida? Porque muitas vezes, para Deus chegar lá, primeiro Ele tem que chegar aqui. Se Deus não estiver aqui, muitas vezes não vai chegar lá. Primeiro Deus tem que ser uma realidade na minha vida. José e Maria estão procurando Jesus no meio dos parentes, no meio da família. Não, Jesus não está no meio da família. O negócio de Jesus é pessoal. O negócio de Jesus é com cada um, é individual. E aí, quando eles percebem que Jesus não está ali no meio da família, quando eles percebem que Jesus não está no meio dos amigos, no meio dos parentes, aí bate um desespero. Afinal de contas, Jesus tem 12 anos.
Jesus se tornou ou atingiu a maioridade religiosa, mas Jesus ainda é uma criança, 12 anos é uma criança. Ele já tem responsabilidades, mas ainda é uma criança. E Jesus ainda é responsabilidade de José e de Maria. Jesus é uma responsabilidade sua. Jesus é uma responsabilidade minha. Manter a presença de Jesus do meu lado, ou em mim, ou na minha vida, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Muitas vezes nós queremos transferir tudo para Jesus, e Ele diz: mas e você? E a sua parte? Quando eles percebem que Jesus não está lá, bate o desespero, porque a ausência de Jesus, quando se percebe a ausência de Jesus, isso traz desespero, isso traz angústia. A ausência de Jesus traz dor, traz sofrimento, traz depressão, traz preocupação, traz medo, traz um sentimento de solidão. A presença ou a ausência de Jesus, a falta da presença de Jesus traz tudo isso. Aí você pode dizer para mim nessa noite: pastor, eu estou triste, pastor, eu estou amargurado, pastor, eu estou angustiado, pastor, eu estou depressivo, depressiva. E a pergunta que eu faço é: será que não é a ausência dele? Será que não é porque você percebeu que ele não está com você? Será que não é porque você percebeu que em algum momento você deixou ele para trás? Será que não é porque em algum momento você se esqueceu dele? Você deixou de conversar com ele? Porque se você está conversando com ele, ele está do seu lado. Mas se você para de falar com ele, talvez você perca ele de vista e não percebe. Ele ficou para trás e você continuou caminhando. Será que o que você está sentindo não é a ausência dele, não é a escassez da sua presença? Quando Jesus está na nossa vida, eu garanto para você, a nossa vida pode passar por tribulações, por sofrimentos, por angústias, mas Ele nos dá paz, mas Ele nos dá tranquilidade, mas Ele cuida de nós. Talvez o que você está passando hoje, ou no momento, talvez seja a ausência de Jesus na sua vida. E o que é que você faz? O que você faz quando você percebe a ausência dele, meu irmão, não é pensar. O que você faz quando você percebe a ausência dele é correr, é voltar, é ir atrás dele. Não pense, corra atrás dele, se lance aos pés dele, busque a ele. Não pense, não perca tempo, porque quando eu olho para esse texto eu percebo que até as pessoas mais íntimas dele podem perdê-lo. Não tem ninguém mais íntimo de Jesus do que José e do que Maria. Maria está com Jesus desde o seu nascimento. Foi Maria quem cuidou de Jesus, foi Maria quem trocou a fralda de Jesus, foi Maria quem alimentou Jesus desde os primeiros dias da sua vida, foi Maria quem ensinou as primeiras palavras para Jesus, foi Maria quem segurou na mão de Jesus para que Jesus desse as primeiras passadas, os primeiros passos. Não tem ninguém mais íntimo de Jesus do que José e do que Maria. Mas José e Maria perderam Jesus. Por mais íntimo que você seja, não se agarre nisso. Não se agarre nessa intimidade. Não deixe ensoberbecer-se, pois está escrito na Bíblia Sagrada: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie nas suas forças, não confie em si mesmo, porque você é falho, porque você é fraco. Os mais íntimos de Jesus podem perder a sua presença também. Os mais íntimos de Jesus, em algum momento da caminhada, podem se esquecer de Jesus, podem deixar Jesus para trás, podem trilhar um caminho sem Jesus. Quando nós deixamos de olhar para Ele, quando nós deixamos de ouvi-lo, nós tendemos a fazer isso, a trilhar caminhos tortuosos, a trilhar caminhos que nós mesmos estabelecemos para nós, a buscar viver sem a orientação dEle. Eu preciso dizer para você que existem pessoas que oram a Deus até para atravessar a rua, existem pessoas que oram a Deus até para ir na padaria comprar um pão, e nós muitas vezes esquecemos dele nas decisões mais importantes da nossa vida.
Isso significa dizer que nós estamos caminhando sem Jesus. Isso significa dizer que nós deixamos Jesus para trás. Isso significa dizer que a opinião de Jesus não vale na nossa vida, não importa, não tem tanto peso assim. O que é que nós fazemos quando percebemos isso? Eu preciso dizer para você que em um momento ou outro você vai sentir essa falta. Em um momento ou outro você vai sentir essa ausência. Em um momento ou outro você vai sentir a necessidade dele. E o fato de você vir ouvir a sua palavra demonstra que você já está sentindo a ausência dele. Você já está sentindo a necessidade dele. Você sente. Se você não está sentindo hoje, você vai sentir a necessidade, a sede, o anseio pela sua presença. E quando você sente isso, o que é que você faz? Se lance aos pés dele, se jogue nos braços dele em nome de Jesus. É preciso que o homem, no seu trajeto de vida, ele pare no meio da sua caminhada, ele pare e pense, analise, reflita de que ele precisa de Jesus, de que ele precisa retroceder na sua vida, de que ele precisa fazer um giro na sua vida, de que ele precisa recomeçar a sua história. É necessário que o homem pare na sua caminhada, porque o homem é como um louco que está caminhando em direção ao abismo e não percebe. Enquanto ele não der ouvidos à palavra de Deus, os seus olhos não serão abertos e ele não vai perceber que está caminhando para o abismo e que inevitavelmente ele vai cair nesse abismo, ele vai se perder, ele vai se arrebentar. E o que você faz quando você sente essa ausência dele? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sente a ausência dele até quando não percebe. Pois o homem, a alma humana, ela carece, ela anseia, ela busca a presença de Deus, até quando não percebe que está fazendo. Quando o homem precisa de uma substância química para lhe satisfazer, isso revela que o homem está sentindo a ausência de Jesus. O homem está sentindo falta de Jesus. Quando o homem precisa de um líquido para lhe satisfazer, para lhe completar, isso revela que o homem está sentindo ausência, está sentindo falta, está ansiando por Jesus. Quando o homem precisa de qualquer outra coisa externa para lhe satisfazer, e ele percebe que vai, pega, toma, usa e não se satisfaz, Deus está falando com você que é a ausência de Jesus que você está sentindo. É de Jesus que você precisa. E você não compreendeu ainda, você não entendeu ainda, você não recebeu ainda. Então, ao compreender, ao perceber que falta algo em você, compreenda, é Jesus, e busque a Ele. A Bíblia Sagrada diz que quando José e Maria perceberam que Jesus não estava entre o povo, Jesus não estava entre os parentes, Jesus não estava do lado deles, eles se desesperaram e eles decidiram retornar, retroceder, voltar a Jerusalém. Eles já caminharam 40 quilômetros, agora eles precisam fazer o caminho inverso, eles precisam caminhar os outros 40 quilômetros e vão procurar Jesus. E a Bíblia diz que 3 dias depois eles encontram Jesus. 3 dias depois. Nesse período eles já poderiam estar em casa. Nesse período eles já poderiam estar descansando. Nesse período eles já poderiam estar retomando a sua vida normal. Mas olha o atraso que eles tiveram na sua vida, porque esqueceram Jesus. Será que você compreende isso? Esquecer Jesus vai atrasar a tua vida e vai atrasar demais. Vai te causar transtorno, vai te causar sofrimento, vai te cansar ainda mais, vai te fazer retroceder para um caminho que não era necessário que você retrocedesse. Quando a Bíblia fala de 3 dias, o número 3 na Bíblia, na numerologia bíblica, representa a plenitude de Deus. Pois 3
são o nome das pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 dias eles precisaram andar até encontrar Jesus, ou seja, o homem precisa encontrar Jesus na plenitude, o homem precisa compreender e encontrar a divindade na sua plenitude. Não adianta o homem ter uma compreensão equivocada, deturpada, ou limitada, ou manca, ou incompleta de quem é Deus. O homem precisa conhecer Deus como Ele realmente é, e não apenas conhecer, mas reconhecer como Ele é. Ser amigo de Jesus não é suficiente, ser admirador de Jesus não é suficiente, é necessário que seja servo. Reconhecer que existe um Deus, isso não é nada demais, pois Tiago diz: crês tu que há Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Existem uns insanos, uns loucos, que negam a existência de Deus, mas Tiago diz que até os demônios creem que Deus existe e estremecem. Ou seja, crer que Deus existe não é nada demais, é o mínimo do mínimo do mínimo. É necessário que haja uma íntima relação, é necessário que haja intimidade com Ele, é necessário que compreenda quem Ele é de fato e de verdade. Assim como José e Maria andaram 3 dias e 3 noites, ou 3 dias como diz o texto, até encontrar Jesus de novo, assim a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus foi crucificado e foi sepultado após a sua morte, 3 dias depois, as mulheres vão ao sepulcro onde Jesus está, e 3 dias depois, Jesus aparece para uma mulher que está ali, na entrada do sepulcro, e está chorando, e Jesus aparece a ela e diz: mulher, por que choras? 3 dias depois, por que choras? Se foi o Senhor que levou o corpo do meu Senhor, do meu mestre, diz onde está para que eu vá buscá-lo. E ele diz: Maria. Quando ele diz Maria, os seus olhos se abrem, o seu coração se abre, o seu entendimento se abre. Lá quando Jesus tinha 12 anos era uma Maria, quando Jesus ressuscitou era outra Maria, e Jesus chama pelo nome. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te chamar pelo nome, e para dizer que a revelação dele é para você, é direta, é íntima, é pessoal. Você pode dizer: pastor, mas existem várias pessoas, mas ele está direcionando a sua palavra a cada um de vocês individualmente. Talvez seu nome não seja Maria, talvez seu nome seja José, mas é para você. É para você, a palavra é para você. Eles andam 3 dias até encontrar Jesus, e quando eles encontram Jesus, a Bíblia diz que eles ficam maravilhados, porque o maior motivo de alegria na vida do ser humano não é ele ganhar na Mega Sena. O maior motivo de alegria na vida do ser humano não é ele ser eleito como vereador, prefeito, governador, deputado, senador, presidente. Não. O maior evento na vida do ser humano, e a maior alegria, o maior prazer, é o homem ser eleito como filho de Deus, é ter o seu nome lá na presença dele. Essa é a maior alegria, esse é o maior milagre, esse é o maior prazer. Quando eles encontram com Jesus, eles ficam maravilhados, ou seja, a angústia foi embora, o medo foi embora, a preocupação foi embora, a depressão foi embora. Eu não sei se já foi aí, se não foi ainda é porque você não encontrou com Ele, mas se você encontrar com Ele nessa noite, a partir de hoje vai embora também, vai ficar tudo para trás, vai ficar tudo no esquecimento. Você vai esquecer das pedras em que você pisou durante a caminhada, você vai esquecer do sol escaldante que veio sobre a sua cabeça, você vai esquecer dos quilômetros que você andou sedento, você vai esquecer de tudo isso, porque a presença dEle vai te saciar, porque a presença dEle será suficiente na sua vida. Quando Ele se torna real na vida do ser humano, quando o homem encontra-se de fato, de verdade com Ele, acabou tudo, acaba tudo, porque nele nós encontramos paz,
eles ficam maravilhados quando encontram com Jesus, eles ficam felizes, eles ficam alegres quando encontram Jesus. E quando eles encontram Jesus, eles perguntam para Jesus: filho, por que fizeste isso conosco? Quantas vezes nós queremos responsabilizar Jesus por aquilo que nós fazemos? Nós pisamos na bola, nós esquecemos de Jesus, nós tomamos atitudes precipitadas, decisões precipitadas, não buscamos a orientação dele, e quando dá errado, e quando quebramos a cara, e quando ficamos sozinhos, aí nós queremos culpar Jesus. Porque Jesus prometeu que estaria comigo, mas ele disse que se você estiver com ele, ele vai estar com você. Então busque, procure-o, porque quem procura acha. Não interessa se são 3 dias. José e Maria procuraram 3 dias, mas eles encontraram. Quem procura acha. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, diz a palavra de Deus. Eles procuraram e encontraram. Se você estiver procurando Jesus, você vai encontrar. Ele vai se revelar para você. Filho, por que fizeste isso conosco? Parece que veio Jesus dizendo: o que eu fiz? Vocês vão embora e esquecem de mim? E a culpa é minha? Vocês se esquecem do filho de vocês? Vocês se esquecem do Messias? Vocês se esquecem do Salvador? É como se Jesus estivesse relembrando Maria daquilo que ela disse em Lucas capítulo 2, versículo 47, 46, 47. A minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Você se esqueceu do seu Salvador e a culpa é minha? Não, a culpa não é minha não. Nós estávamos te procurando. Aí Jesus pergunta: por que me procurais? Talvez a pergunta que eu faço para você não é por que procurar Jesus. Você procura porque você tem necessidade, eu procuro porque eu tenho necessidade. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: onde o procurais? Não é por que procuras, mas onde você o está procurando. Porque eu já disse, o homem busca Deus em várias coisas, e lá não encontra, porque Deus não está lá. Então onde você está procurando? Imagina só, a Bíblia diz que José e Maria tinham caminhado a caminho de um dia, 40 quilômetros. Então eles caminharam um dia, para retornar eles caminharam mais um dia, mas a Bíblia diz que eles foram encontrar Jesus 3 dias depois. Então eles caminharam dentro de Jerusalém mais um dia. Eles foram em becos, eles foram em valados, eles foram em vários lugares, eles foram em lojas, eles foram em restaurantes, eles foram em vários lugares procurar Jesus. Onde é que você está procurando Jesus? Saiba que você não vai encontrar Jesus em outro lugar, senão na casa do Pai. Foram procurar em vários lugares, é mais um dia procurando Jesus e não encontraram. Então a pergunta não é por que procurais, a pergunta é onde você está procurando Jesus. E Jesus diz: vocês não sabiam que me convinha estar na casa do meu Pai? Vocês não sabiam que me convinha cuidar dos negócios do meu Pai? Onde você está procurando Jesus, em outro lugar você não vai encontrar. O único lugar que você vai encontrar Jesus é na casa do Pai. Jesus está ali. E Jesus está dialogando com os mestres, dialogando com os doutores. Enquanto isso, os seus pais estão na ignorância. Enquanto Jesus, ele dialoga com os mestres, os seus pais estão na ignorância, ou seja, estão longe dele, porque tomaram caminhos sem se lembrar dele. Da mesma forma, muitas vezes acontece na nossa vida. Muitos dos nossos estão longe dele, porque tomaram caminhos diferentes do dele, porque fizeram escolhas diferentes daquelas que ele queria que fossem feitas, porque tomaram decisões sem buscar a sua orientação. E cada um é responsável por si. Cada um responderá diante de Deus por si mesmo, por si mesmo. Mas Jesus disse: me convinha estar na casa do meu Pai.
Eu estou na casa do meu Pai. Se você vem à casa do Pai para encontrar Jesus, você encontra Jesus. E tem mais. Ao retornar para casa, você não retorna sozinho nem sozinha. Você retorna com Ele, em nome de Jesus. Você vai pegá-lo pela mão, ou Ele vai te pegar pela mão e vai voltar com você em nome de Jesus. A lição que se tira disso aqui é que Jesus foi para a festa, Jesus estava no templo e Jesus ficou no templo. Jesus não saiu do templo. O que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que Jesus não muda. Jesus está sempre no mesmo lugar. A posição de Jesus é sempre a mesma. A disposição de Jesus é sempre a mesma. Jesus continua o mesmo. A mudança não acontece nele, a mudança acontece em nós. Somos nós que mudamos. E quando nós compreendermos isso, que somos nós que mudamos, e que para encontrar Jesus precisamos mudar de novo as nossas atitudes, quando nós compreendermos isso, nós o encontraremos de fato e de verdade, e Ele estará conosco até o final. Do contrário, se não compreendermos que fomos nós que mudamos, Jesus não mudou, Jesus não nos esqueceu, Jesus não nos abandonou, Jesus não foi embora, Jesus continua no mesmo lugar, da mesma forma. Se não compreendermos isso, nós vamos caminhar cada vez mais longe de Jesus, vamos nos direcionar cada vez mais para distante de Jesus, e a nossa vida será cada vez mais cercada pela ignorância de quem é Jesus. A nossa vida será tomada de trevas, a nossa vida será tomada de escuridão, e jamais nós encontraremos a luz. Mas se você veio à casa do Pai, você veio ao lugar certo. Talvez você andou 3 dias, talvez você andou um tempo, talvez você bateu a cabeça durante a sua vida inteira, mas você veio à casa do Pai, e na casa do Pai você encontra Ele, e encontrando Ele, você precisa segui-lo, e seguindo, Ele disse: aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. O desafio de Deus para você nessa noite é: compreenda em que momento você mudou, compreenda em que momento você esqueceu Ele, compreenda em que momento você deixou Ele para trás, compreenda em que momento você deixou outras coisas ocuparem na sua vida, no seu tempo e no seu coração o espaço que era dele. Compreenda em que momento você deixou outras pessoas ocuparem o espaço que era destinado somente a Ele. Compreenda isso. O desafio de Deus para você nessa noite é você entender isso e atender o conselho que Ele dá à igreja de Éfeso no livro de Apocalipse: lembra, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta às práticas das primeiras obras, porque a única coisa que eu tenho contra você é que você deixou o primeiro amor, é que você esqueceu as primeiras obras, é que você esqueceu o ardor, você perdeu o vigor, você até continua praticando a religião, mas você deixou o primeiro amor, você faz como algo mecânico, mas você não se entrega mais, mas você não se dedica mais, mas não, o seu coração não arde mais por isso, mas você não treme mais quando está na presença dEle. Sabe, a presença dEle se tornou como a presença de qualquer um outro, já não tem mais o peso que tinha. Compreenda isso e volte, retroceda, veja em que momento, em que etapa da sua vida você está caminhando longe dEle, e pare imediatamente, puxe o freio de mão e retroceda, retorne ao centro da vontade de Deus. Não se permita caminhar nem mais um dia, não se permita dar nem mais um passo sem a direção, sem a presença de Jesus. Não se permita caminhar mais longe dEle, porque Ele quer te tomar pela mão e te levar a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Ele quer te levar para um lugar mais excelente, um lugar mais excelente do que qualquer outro lugar que você possa chegar, que você possa ir com as suas próprias pernas. Ele quer, Ele pode, e se você quiser,
Ele vai fazer a sua vida em nome de Jesus. Você é precioso demais para se limitar. Você é precioso demais para se permitir caminhar sem Jesus. Não permita, não aceite isso, porque o melhor lugar para estar é o centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite.